Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos falar hoje sobre a Copa do Mundo de 2014. Copa essa que foi realizada aqui no Brasil, né? Depois de 64 anos, o Brasil voltava a ser sede de uma Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo de 2014, ela é carinhosamente chamada, ou às vezes ironicamente, né, chamada por alguns, né, de a Copa das Copas, né? Foi um dos eventos esportivos mais marcantes da história recente do Brasil e também do futebol mundial, né? E que infelizmente terminou de uma forma meio trágica para nós aqui do Brasil, né, para a seleção brasileira. A sede, então, o Brasil voltava a ser sede de uma Copa do Mundo após 64 anos, havia sido a sede lá em 1950, quando houve o Maracanaço, né, contra a seleção do Uruguai. Para receber o Mundial, o Brasil selecionou 12 cidades-sedes com estádios construídos ou reformados, né? No Rio de Janeiro, o Maracanã, palco da final. São Paulo, com a Arena Corinthians, que na Copa do Mundo era chamada de Arena São Paulo. Isso gerou um motivo de piada entre os rivais do Corinthians, né? Porque o estádio era chamado de Arena São Paulo, né? O Belo Horizonte com o Mineirão, Brasília com o Estádio Nacional Mané Garrincha, era Mané Garrincha, mas era conhecido como Estádio Nacional de Brasília. Salvador com a Arena Fonte Nova, Fortaleza com a Arena Castelão, Recife com a Arena Pernambuco, que foi construída para a Copa do Mundo e foi um tremendo erro para mim, porque a Arena Pernambuco hoje é um elefante branco, deveria ter sido reformado o estádio do Arruda, o estádio do Santa Cruz, seria, na minha visão, seria melhor. Porto Alegre com o estádio Beira-Rio, Curitiba com a Arena Baixada. A Arena da Baixada era um meio estádio, né, e foi, vamos dizer, inteiramente foi fechado ali com a Arena da Baixada, e depois ganhou até um teto retrátil, né? Foi o estádio ali, foi na época o estádio talvez o mais moderno do Brasil, com teto retrátil e tudo. Manaus com a Arena da Amazônia, Cuiabá com a Arena Pantanal e Natal com a Arena das Dunas. Você vê que alguns estádios aqui, depois da Copa, no pós-Copa, viraram elefantes brancos, né? Mas na Copa do Mundo, sim, eram estádios novos que estavam sendo utilizados, né, reformados ou construídos para a Copa do Mundo. O formato e os participantes, né? O formato seguiu o padrão de 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 e as duas melhores de cada grupo avançavam para o mata-mata, oitavas, quartas, semi e a grande final. As 32 seleções daquela Copa foram da América do Sul, Brasil, anfitrião, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador. Da Europa, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Portugal, Holanda, Bélgica, Croácia, Grécia, Suíça, Rússia e a Bósnia e Herzegovina, que era a estreante daquela Copa. Da América do Norte Central, né? Estados Unidos, México, Costa Rica e Honduras. Da África vieram Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, Gana e Argélia. E da Ásia e da Oceania, né? Japão, Coreia do Sul, Austrália e Irã. Austrália, que é um país da Oceania, mas jogava a eliminatória da Ásia, né? Joga a eliminatória da Ásia a partir ali da Copa de 2006. A seleção brasileira, né, a jornada da seleção brasileira, o Brasil, comandado pelo Luiz Felipe Scolari, o Felipão, entrou sob uma forte pressão, né, porque havia uma pressão pelo Hexa, pelo título em casa, né, para não repetisse, né, o 1950, né, o Maracanaço de 1950. O time titular era Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, e aí o meio-campo com Luiz Gustavo, Paulinho ou Fernandinho. E aí o Oscar no meio-campo, Hulk, Fred e Neymar. Esse era o time titular. A polêmica, assim, já começou antes, né? Porque antes da convocação, né, havia um debate que essa convocação, a seleção que foi convocada pelo Scolari, foi uma seleção que dividiu muitas opiniões, porque muitos consideraram que o Felipão deveria ter levado, ainda que estivesse em uma fase, deveria ter levado ali Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robinho, por conta da experiência. Era uma seleção que não tinha muita experiência realmente, né? Tinha o Fred, que jogou a Copa do Mundo de 2006 e voltava como centroavante. Tinha o Júlio César, que
jogou a Copa de 2006 na reserva, jogou a Copa de 2014, e o Daniel Alves, que jogou a Copa do Mundo de 2010, né? Chegava ali como uma das lideranças, né? E o Marcelo, né? O Marcelo que jogou também a Copa do Mundo de 2010 e chegava também como um dos líderes ali daquela Copa do Mundo. Só que o problema é que o Felipão abriu mão de toda essa trupe aí de 2006, né, dos experientes, né, do Kaká, do Ronaldinho Gaúcho e do Robinho na época, e isso assim, apostou nesse grupo aí com novos talentos, com revelações do futebol brasileiro como o Oscar, o Bernard, o Alegria das Pernas, né, jogador do Atlético Mineiro, né, o Hulk, que ganhou a posição, ganhou a convocação por méritos. Enfim, e a grande aposta da seleção brasileira era o Neymar. O Neymar era o grande craque da seleção, era o camisa 10 e grande figura daquela seleção. A campanha, o Brasil liderou o seu grupo, né? O Brasil, assim, ele liderou o grupo vencendo a Croácia na estreia por 4-1, né? Depois um empate com o México em 0-0, né? E depois uma vitória sobre Camarões na terceira rodada. E aí no mata-mata, né? Chegando no mata-mata, o Brasil enfrentaria o Chile nas oitavas de final, né? Depois de liderar o grupo sem muitos problemas, né? O Brasil enfrentaria o Chile do Sampaoli, eliminaria o Chile nos pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Detalhe que na prorrogação teve uma bola do Pinilla que bateu no travessão e o Brasil poderia ter sido eliminado ali, né, nas oitavas para o Chile. Nos pênaltis conseguiu eliminar o Chile e foi para as quartas de final. Esse jogo contra o Chile já gerou um debate muito grande pela reação dos jogadores naquele jogo, porque muitos jogadores assim... O psicológico, o emocional da seleção pareceu um pouco abalado naquele jogo. Muitos jogadores ali estavam meio com lágrimas. O Júlio César estava meio ali, parecia em lágrimas. Uma imagem marcante foi a do Thiago Silva, sentado na bola chorando. Isso gerou um questionamento muito grande na mídia, né, por alguns, dizendo que a postura do Thiago Silva, como capitão, ele não poderia ter aquela postura. Isso foi uma coisa que gerou muito debate na época, e o Thiago Silva é visto como um cara ficou taxado de chorão, uma coisa que eu contesto. Eu acho que o Brasil é um povo emotivo, né? E o Thiago Silva, ele tá jogando bem até hoje, né? E depois ele foi para a Copa do Mundo, ele esteve na Copa do Mundo de 18, né? E depois o Brasil venceria nas quartas a Colômbia, com o gol de falta, com aquele gol de falta do Davi Luiz, né? E aí, a vitória sobre a Colômbia foi muito cara, né? Saiu muito cara, porque o Neymar sairia desse jogo com uma lesão, né? O Zuniga, lateral colombiano, cometeu uma falta no Neymar, cometeu uma lesão na vértebra do Neymar, um chute. Ele realmente fez aquele lance com o Neymar de propósito, e ele tirou o Neymar da Copa do Mundo, né? E o Thiago Silva acabou sendo suspenso pelo cartão amarelo depois de atrapalhar a saída de bola ali do goleiro da Colômbia. Então, o Brasil foi para a semifinal contra a Alemanha exatamente sem os dois, sem o Thiago Silva e sem o Neymar. Antes de falar desse jogo, né, a campanha da Alemanha, a Alemanha chegava ao Brasil como grande favorita, né? Fez ali uma base ali na Bahia, na fase de grupos, venceu Portugal, goleou Portugal no primeiro jogo por 4-0, empatou com a seleção de Gana, né, no segundo jogo, e venceu a seleção da Argélia no terceiro jogo. Nas oitavas de final, passou ali nas oitavas de final, e aí chegou na semifinal, oitavas e quartas de final, e chegou na semifinal contra o Brasil. E aí chegamos ao 7-1. O 7-1, né, o
o 7-1 foi um capítulo muito traumático para nós brasileiros, né? Sem o craque e o seu capitão, né, o Brasil enfrentou a Alemanha no Mineirão e o que se viu foi o maior colapso de uma seleção assim, na história do futebol, né? Os 5 gols em menos de 30 minutos ali no primeiro tempo foi um negócio assim que anestesiou todo mundo, deixou todo mundo em choque. E, cara, eu lembro esse jogo. Primeiro que assim, a escalação, eu acho que a escalação do Felipão foi errada. Eu acho que o Felipão deveria ter entrado com o Ramires no meio-campo, deveria ter preenchido mais o meio-campo, já que ele estava sem o Neymar, né? Eu acho que o Brasil deveria ter entrado com o Luiz Gustavo, Paulinho e Ramires e o Oscar no meio-campo. E no ataque ter colocado ali o William e o Hulk, apostado na velocidade, tirado o Fred. Esse era a minha escalação, né? O Felipão optou por colocar o Bernard no lugar do Neymar, né? E aí ele decidiu por atacar a Alemanha, né? E isso eu acho que foi um erro, porque quando você via o jogo, né? Quando eu já revi esse jogo algumas vezes, né? E você via um verdadeiro buraco no meio-campo. Então o Brasil, a Alemanha dominava o meio-campo e foi um verdadeiro passeio, né? A Alemanha abriu o placar com o Miller num lance de escanteio. Minutos depois teve o segundo gol, o gol do Klose, que quebraria o recorde do Ronaldo, né? Se tornaria o maior artilheiro da história das Copas, né? O gol do Miroslav Klose. E depois do gol do Klose, nós teríamos aquele momento ali da pane geral do Brasil, sofrendo, a partir daquele gol do Klose, o Brasil sofreria outros 3 gols numa velocidade ali, numa velocidade muito grande. Gols ali do Kroos, do Khedira, né? 3 gols da Alemanha, 4 gols da Alemanha em menos de 30 minutos. E aí, no segundo tempo, o primeiro tempo já foi um negócio muito difícil assim para a seleção. Acabou o primeiro tempo, a seleção vaiada, obviamente, e aí voltou para o segundo tempo, mas aí o que ia fazer? Né? No segundo tempo, o Felipão altera o time, coloca o Ramires, a seleção volta melhor, olha que coisa, a seleção volta melhor, teve chance de diminuir o placar, mas tinha um Manuel Neuer ali, uma muralha no gol da Alemanha, difícil de vencer. E aí o placar final, o Brasil tomaria mais 2 gols, e aí o Oscar faria o gol de honra do Brasil, e aí o placar final seria o 7-1, né? O Brasil terminaria o jogo com o placar final de 7-1 e tornou-se ali o maior trauma nacional do Brasil, maior até do que o Maracanaço, em 50, e muitos consideram esse jogo como o maior vexame da história do esporte, né? Tem gente que fala isso, né? Tem gente que considera esse jogo Alemanha 7, Brasil 1, como o maior vexame da história do esporte, né? Após o 7-1, né, o Brasil ainda perdeu por 3-0 para a Holanda na disputa de terceiro lugar. Uma coisa que marcou muito, né, também, algumas coisas marcaram essa Copa, né? O Brasil tinha o ônibus da seleção, cada ônibus da seleção tinha uma frase, né? E o ônibus na frase da seleção era prepare-se, o Hexa está chegando. Essa frase acabou virando chacota, né? Porque virou motivo de piada depois da eliminação para a Alemanha, né? E outra coisa, né? O que virou piada no pós-7-1 foi a Dona Lúcia, né? No dia seguinte, teve uma coletiva do Felipão, do Murtosa, do Parreira, do Alexandre Galo, né, que era coordenador / treinador da Sub-20 ali, na coletiva de pós o desastre do 7-1, o Carlos Alberto Parreira leu uma carta que ele deu a entender que seria de uma torcedora, né, chamada Dona Lúcia, que elogiava o trabalho da comissão técnica, né, e a atitude foi vista como uma tentativa piegas, né, de amenizar o fracasso, e foi duramente criticada, e aí, né, ficou por anos assim aquela coisa, né, temos que encontrar a Dona Lúcia agora, né, quem é a Dona Lúcia? Vamos atrás da Dona Lúcia. A Dona Lúcia nunca apareceu. Nunca apareceu, e muitos consideram que aquilo foi uma carta forjada pelo Parreira e pela comissão técnica, né? Falando da final,
a final entre Alemanha e Argentina, a final foi no Maracanã, foi o duelo de estilos, né, o jogo coletivo alemão contra a genialidade do Messi. No antes, o clima era de invasão argentina no Rio, enquanto brasileiros, ironicamente, torciam para a Alemanha para evitar o título aí dos rivais, né, em casa. Durante o jogo foi tenso, o Higuaín perdeu um gol feito e teve um gol anulado. O Messi também teve a sua chance e errou por pouco. A decisão foi para a prorrogação. O desfecho viria aos 113 minutos da prorrogação. O Mario Götze, jogador da Alemanha, recebeu um cruzamento de Schürrle, matou no peito e chutou sem deixar a bola cair. A Alemanha venceria então o jogo por 1-0, se tornaria tetracampeã mundial depois de um longo jejum aí, a geração aí da Alemanha, a geração de Schweinsteiger, Thomas Müller, né, Manuel Neuer, né, Mario Götze, e, enfim, tetracampeã alemã. Né, e a final no Maracanã, né, foi um duelo de estilos, né, coletivos, né, o jogo coletivo do alemão contra a genialidade do Messi, né. Antes o clima era de invasão argentina, né, no Rio, né, enquanto os brasileiros ironicamente torciam para a Alemanha, né, por conta de não querer o título dos rivais em casa, né. E durante o jogo foi tenso, né, o Higuaín perdeu um gol feito para a Argentina, também teve um gol anulado, pouco tempo depois o Messi também perdeu a sua chance e errou por pouco ali. A decisão não parou ali, ali com o gol do Messi. O jogo foi para a prorrogação e na prorrogação, aos 113 minutos, o Mario Götze recebeu um cruzamento de Schürrle, matou no peito e chutou sem deixar a bola cair. Alemanha 1, Argentina 0. A Alemanha se sagrava tetracampeã mundial, conquistava o tetra, tornando-se a primeira seleção europeia a vencer na América, né? A Argentina ficou com o vice. O Lionel Messi foi eleito de forma contestada por muitos o melhor jogador da Copa, né? E perdia a chance de ser tricampeão na casa do seu maior rival, né? Da casa do Brasil, né? E gozar os brasileiros assim para sempre, né? Felizmente, né? Isso não aconteceu. Bem, e em resumo, né? Dá para classificar a Copa de 2014. A Copa foi uma Copa de contrastes, né? Foi uma Copa, um espetáculo inesquecível de organização. Foi uma Copa bem organizada, festa e futebol, né? O futebol ofensivo, mas que terminou em uma pequena, em uma tragédia, uma grande tragédia esportiva para o povo brasileiro, sem precedentes para o país anfitrião, né? Podemos dizer que foi a Copa das Copas, porque foi um grande sucesso, né? Fora de campo, o Brasil entregou uma atmosfera mística, né? As ruas pintadas, o carisma dos estrangeiros e a quantidade dos jogos com média de gols altíssimas e zebras como Costa Rica fizeram dela fizeram dela, para muitos especialistas e torcedores, a melhor edição de todos os tempos, né? Em termos de entretenimento. Teve o triunfo alemão, né? A coroação da Alemanha no Maracanã. Foi o final justo para o time que melhor entendeu o torneio. Eles uniram a frieza tática ao carinho do povo brasileiro, o espírito do campo ali na Bahia, né, onde eles ficaram concentrados, enquanto a Argentina de Messi bateu na trave, consolidando o domínio europeu no futebol mundial. E aí o desastre do 7-1, né? O desastre do 7-1, o trauma esportivamente para o brasileiro, a Copa se resume ao colapso do Mineirão, né? A derrota para a Alemanha não foi apenas uma eliminação, foi a desconstrução da identidade do futebol brasileiro em apenas 30 minutos, deixando cicatrizes que mudaram a forma como o país encara a seleção até hoje, né? Numa frase podemos dizer que a Copa foi o ápice da alegria brasileira, transformado de forma surreal no maior choque da nossa história esportiva. Infelizmente, essa foi a Copa de
2014 terminava assim para o futebol brasileiro, com a Alemanha tetracampeã mundial, a Argentina vice, e a gente carregando um eterno trauma do 7-1, que eu acho que vai ser difícil de curar, né? Muitos querem uma revanche, né, entre Brasil e Alemanha. O Brasil até venceu a Alemanha depois nos Jogos Olímpicos, né, mas era outro contexto. Muitos consideram aquilo revanche. Eu não acho que é revanche de nada. Aquilo era outro contexto. Era uma seleção olímpica, uma seleção uma seleção da Alemanha. Não era nem a seleção olímpica A da Alemanha, era uma seleção C da Alemanha, seleção olímpica C da Alemanha. E muitos ainda consideram uma revanche. Revanche eu acho que vai existir se Brasil e Alemanha se enfrentarem de novo num mata-mata de Copa do Mundo e o Brasil eliminar a Alemanha da Copa do Mundo. E não precisa ser 7-1, não. Basta o Brasil vencer a Alemanha, que pra mim eu tô satisfeito aí. Mas é isso. Essa foi a história da Copa de 2014 e a Copa do Brasil. No próximo vídeo vamos falar da Copa do Mundo da Rússia em 2018. E é uma Copa que coroou, deu o bicampeonato à seleção francesa, né, aos Les Bleus, né, da França. E também foi uma Copa marcada pela Croácia, né, que fez história e chegou na final da Copa do Mundo de 2018. Mas é isso, se você gostou do vídeo, curte e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.